Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Todo mundo fala que o atual cenário político no Brasil está conturbado, complicado, passando por um momento de turbulência. E no mundo também. E a gente resolveu abordar esse tema, ele que é jornalista, cristão, e aceitou falar sobre o assunto. E, aliás, nós já agradecemos a gentileza dele de topar participar aqui do nosso Sala de Entrevistas. Tenho a honra de conversar hoje com o jornalista Bernardo Kister. Prazer, meu caro. Muito agradecido pelo convite. Imagina, tá tudo bem? Tudo ótimo, Kister é alemão, né? Completamente alemão, da região de Hannover, na Alemanha. Hannover? Norte da Alemanha. Não tem nada, é parecido, mas não tem ligação com Kirten, do Guga Kirten. É a mesma raiz que vem do latim custer, de custodiar, de cuidar, né? E Kister significa o sacristão, que cuida dos tesouros da igreja. Uau! Bonito, né? Legal, que é, de certa forma, o que eu faço também. Pô, show de bola. Bacana. Vamos lá, cenário político do Brasil. Está conturbado mesmo ou é mais clichê de jornalista para dar manchete? Eu acho que são ambos, né? Sempre foi conturbado, né? O Brasil é um país que nasce conturbado, nasce de conflitos, né? Quando a coroa portuguesa veio para cá em 1808, estava fugindo do problema do Napoleão já em Portugal. Dizem que o ditado "ficaram a ver navios" foi justamente porque a turma de Napoleão chegou e os portugueses já estavam com as caravelas em alto mar. Exatamente. O João VI foi o único homem que conseguiu enganar Napoleão. Né? É um gênio político que fundou o Brasil. Mas a questão política hoje está conturbada porque a gente, pela primeira vez, eu acho que desde da República, a gente tem um governo conservador. Ou pelo menos um governante que está buscando fazer alguma coisa conservadora. Mas eu sempre ouvi falar que a primeira vitória de Lula, tiramos um conservador da direita, do governo, o FHC, um direitista, enfim. Pois é, meu caro. Essa questão é a seguinte, o Partido Social Democrata Brasileiro, né, o PSDB, ele é, na verdade, o que é o Guaidó na Venezuela. É um falso inimigo para criar uma falsa oposição e dar a impressão que existe uma guerra política, quando na verdade eles fazem acordos por trás. Se você se lembrar, nos anos 80, o Lula fez campanha para o FHC ao Senado, no ABC Paulista, quando ele era líder sindical ali perto de Santo André. E existe um fato muito interessante na história, e isso eu conto para todo mundo, porque as pessoas não sabem desses detalhes. O Frei Beto é uma figura muito importante para a esquerda brasileira, né? O Frei dominicano, que é um grande militante da esquerda católica, que é uma coisa que é proibida pela igreja, o tipo de teologia que ele defende, né, da teologia da libertação, mas enfim, e ele é um grande aliado do Lula, sempre foi um grande promotor e guru intelectual da esquerda brasileira. E nos anos 70, a partir de 73, 74, ele começa a organizar nacionalmente as comunidades eclesiais de base, que eram aqueles pequenos grupos de estudo da palavra e etc., espalhados pelo Brasil inteiro, e que depois foram se tornar a base eleitoreira do PT aqui no Brasil a partir dos anos 80. E é engraçado um fato seguinte, por que eu estou dizendo isso? Porque o Frei Beto, que era este homem que tinha essas comunidades eclesiais inteiras nas mãos dele, e isso no final da década de 70, você tinha cerca de 100 mil comunidades de base no Brasil. Veja que cada comunidade tem 30, 40, 50 pessoas, você tem um manancial eleitoreiro muito grande. Né? E o Frei Beto tinha isso mais ou menos nas suas mãos, e até que ele estava em João Molevade, e recebe uma ligação do seu amigo muito próximo, o professor Cardoso, o FHC, que era professor na USP. Entende muito de imóveis na França. Muito, muito. Inclusive de imóveis ali no Higienópolis, em São Paulo, o bairro dos judeus. Bairro de gente muito, muito humilde, assim, né? Então o FHC liga para o Frei Beto e chama-o para uma conversa em São Paulo. E nesta conversa estavam 3 pessoas. Isso que encontra o próprio Frei Beto, no livro dele chamado Mosca Azul. Estava o FHC, o professor Cardoso, Almínio Afonso, deputado do PSB, também comunista, e o Plínio de Arruda Sampaio, comunista também, 3 comunistas. Né? Cada um numa linha diferente, mas todos do movimento esquerdista, vamos dizer assim. Né? O Plínio de Arruda Sampaio foi um dos fundadores do PT e depois fundou o PSOL, né? E concorreu à presidência em 2010 contra, né, o Aécio, a Dilma e tal. E nesse encontro, qual era a proposta para o Frei Beto? A proposta era, vamos utilizar essas suas comunidades eclesiais de base para massa de manobra e força eleitoreira
de um partido esquerdista. Mas não podemos fazer um partido muito esquerdista, porque, a gente está num governo militar ainda, isso era 78, né? Estamos num governo militar ainda, está começando o processo de redemocratização, né? Estava abrindo. E não pega muito bem ainda a gente radicalizar as coisas. Vamos imitar o modelo americano social-democrata, né? Isso foi o FHC falando. Vamos imitar o modelo social-democrata, utilizar as bases da igreja para ganhar as eleições presidenciais. A gente coloca a tecnologia política, o dinheiro, a máquina para funcionar e você traz o povo, principalmente o povo católico. O FHC nunca foi católico, né? O Plínio de Arruda Sampaio vinha da esquerda católica, o Homem Alfonso não. E aí o Frei Beto fala assim, eu não vou utilizar o povo católico para a massa de manobra política. Esse encontro ocorre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, regado a vinho chileno, segundo o próprio Frei Beto. Na terceira vez, o FHC esbraveja, fica nervoso, falando, então tá bom, você não vai aceitar, nós vamos então fazer o PCB, não é o Partido Comunista Brasileiro, é o Partido das Comunidades de Base. E nós vamos não utilizá-las como massa de manobra, mas fazer um partido para elas, né? Então, o Frei Beto diz, não vou utilizar como massa de manobra. Resistente ainda. Resistiu, mas o que ele fez? Ele sai de São Paulo e pega uma condução, 30 minutinhos ali, ele está no ABC Paulista e vai conversar com um operário. Quem? Com um operário e já começa ali a ser engendrada a fundação do PT. Entendeu? Que utilizou como massa de manobra a base da Igreja Católica. Muitas vezes as pessoas elas acabam se assustando com isso, mas eu sempre falo que a partir do momento que PT e PSDB brigam por paternidade de projetos, não dá para ser muito diferente um do outro, né? Exatamente. É como existia na própria esquerda as divergências entre o leninismo, o stalinismo, o trotskismo, o castrismo, o maoísmo, o bernsteinismo, os bernsteinianos, os krautskianos. Você tem 1000 linhas dentro da esquerda, mas todas elas caminham para o mesmo sentido revolucionário, de transformação total da sociedade mediante a concentração de poder. É isso. E por que está gerando essa crise, que foi a sua pergunta inicial, né? Que diz, o Lula rompeu com o governo conservador do FHC. Né? Primeiro, o FHC não é um conservador, é um social-democrata, é um esquerdista, ele sempre foi, isso é notório, dava aulas de Gramsci, que é o grande teórico da esquerda na USP. Quando foi apertado, pediu para rasgarem os livros dele. Pediu para rasgar, né? Exatamente. Né? Ele, defensor da liberalização de drogas, do aborto, etc., enfim. Né? Ele é um comunista mais soft, né? Eu comparo assim, o projeto do Lula e o projeto do FHC, a diferença entre um processo de sedução e uma Boa Noite Cinderela, entendeu? Só um demora mais, né, e vai te seduzindo, aquela coisa que seria o FHC, essa vaselina, e o projeto do Lula, ou dos mais revolucionários, como Chaves, Maduro, Cássio, etc., é um Boa Noite Cinderela, entendeu? Ele te apaga e executa o ato. Mas entendeu? E o Lulinha Paz de Amor não tentou pegar essa vibe, não, de cara mais... Tentou, mas é que ele percebeu que se ele fosse com o discurso radical não iria colar. Ele não iria conseguir fazer a sucessão do Fernando Henrique, entendeu? Enfim, agradou inclusive os banqueiros, né? Obedecia os banqueiros aqui, pegava o dinheiro dos banqueiros e mandava para Cuba, para regimes totalitários na África, etc. Né? E quando o Bolsonaro entra aqui no Brasil, ele entra com um discurso exatamente contrário, com uma atitude contrária, ou seja, nós não vamos financiar ditaduras, nós não vamos abrir para pautas contrárias à maioria da população brasileira, aborto, drogas, ideologia de gênero, nós vamos acabar com o socialismo, que no meu entendimento e do presidente também, deveria ser criminalizado como nazismo, porque as pessoas ficam chocadas que o nazismo matou 6 milhões de judeus, mas no final, além dos judeus, foram mais ainda 7 ou 8 milhões de pessoas que mataram, né, a parte dos judeus, mas o comunismo matou em torno de 100 milhões de pessoas em 80 anos de existência. Ou seja, as pessoas ficam espantadas com Hitler, mas Hitler, perto de Stalin e Mao Tse-tung na China, é um cara que joga a bolinha de gude. Você não está exagerando, não, Kister? Não, eu falo com base em dados estatísticos, o livro negro do comunismo, os estudos do professor J.R. Hummel. Então, eu estou falando baseado nos dados, né? Então, ou a gente começa a criminalizar essa ideia maluca que é o comunismo, ou a gente vai sempre ficar lidando com esses tipos de projetos malucos, entendeu? E de pessoas que, no meu entender, essas ideias não têm o direito de existir, porque já se provaram uma grande mentira todas as vezes que foram postas em práticas, como agora na Venezuela, ou então no Camboja, em Cuba, onde é que você possa imaginar. E o Bolsonaro fez uma ruptura, e a população quis esta ruptura.
Então, eu acho que o Brasil, tenho certeza que o Brasil tem o direito e o dever de tentar uma coisa nova, que nunca foi tentada. E se não der certo? Bom, se não der certo, o que nós vamos fazer? A gente vai tentar outra coisa. No meu entendimento, já está dando certo. Né? Então você vê que a própria presença do governo já reduziu a criminalidade, que nós tínhamos chegado a quase 70 mil homicídios por ano, que é uma marca que em nenhum outro país do mundo aconteceu. Os homicídios que ocorrem só no Brasil, se você somasse todos os homicídios que ocorrem em todos os outros países do planeta, não daria os homicídios que ocorriam só no Brasil. É uma guerra civil. Pois é uma guerra civil e está todo mundo achando normal. Ninguém estuda, ninguém busca as causas disso. Nós tínhamos os piores alunos do mundo, em todos os lugares, dos universitários, das escolas. Nós temos índice de analfabetismo funcional que oscila, segundo umas pesquisas, a 50% dos universitários. Outras pesquisas dizem até 80% dos universitários. E o analfabetismo funcional é tão grave quanto o normal, o o stricto sensu, né? Porque o analfabetismo funcional dá a impressão de que a pessoa sabe alguma coisa. E no fim das contas ela não entende. Então muitos desses jornalistas, por exemplo, como eu vi recentemente num portal da esquerda, era um jornalista Dimas alguma coisa, não vou me lembrar o nome dele, jornalista ou não, minto, professor de ciência política da USP. Bom, devia ser da USP não, da PUC Minas. Devia ser um homem muito letrado. E ele faz uma pesquisa com seus alunos sobre a expansão do mito da conspiração do Foro de São Paulo. Porque ele acha que o Foro de São Paulo é uma conspiração criada pela esquerda, né? Criado pela direita, né? Uma teoria da conspiração. Então ele busca analisar a extensão desse mito na sociedade ali de Minas Gerais, né, nos grupos ali. O que ele faz? Segundo ele, nesse artigo publicado agora, recentemente, ele faz pede para os seus alunos fazerem uma pesquisa com perguntas X e Y para os seus familiares, os seus amigos, as pessoas mais próximas. E a conclusão dele é que o mito se espalhou muito. Depois ele fala, e ele mesmo admite, que a metodologia que ele adotou não representa uma amostragem real, que o resultado não é fidedigno e não comprova nada. Ou seja, ou este cara é muito burro, ou ele é muito desonesto, porque ele mesmo fala que vai provar que o bolsonarismo, que o mito do Foro de São Paulo, né, da conspiração se espalhou, mas depois ele admite que isso não foi possível. Você percebe? Então, assim, isso já chegou em grandes meios de comunicação. Isso é, sim, culpa da esquerda, principalmente que adotou métodos como o Paulo Freire, ou métodos de alfabetização como a questão do, como é o nome daquilo, letramento e outros tipos de métodos de alfabetização, que causam, segundo já foi comprovado, retardo mental. Então, o que o governo Bolsonaro está fazendo para solucionar isso, que nunca foi adotado no Brasil, foi criar uma política nacional de alfabetização, que já foi, inclusive, agora começou a ser implementada, que é para balizar e orientar a alfabetização no Brasil, criada pelo secretário Carlos Nadalim. Inclusive, é meu amigo pessoal, é uma pessoa que já aprovou o sucesso do seu método, né? Que na verdade o método dele é ele criou uma série de acomodação entre vários métodos que já eram implantados no mundo inteiro, que funcionavam, o método fônico. Porque, por exemplo, a França adotou o método de letramento, Paulo Freire, essas coisas, depois abandonou, porque criou uma geração de idiotas. E o Brasil é o único país do mundo que acredita que esse negócio de Paulo Freire dá certo, entendeu? E não dá, e já se provou errado. Serve só para criar uma massa de militantes. Então o governo Bolsonaro está criando uma série de opções de ruptura com o que vinha sendo feito e que estava colocando o Brasil na lata do lixo. Um país que já foi, na época do Império, temido pela Inglaterra, por causa da sua qualidade econômica, bélica, tinha a segunda maior marinha do mundo, né? Um país que tinha as melhores universidades, é um país educadíssimo, tinha um Jardim Botânico, um país incrível, todo mundo queria vir para cá. Manaus era chamada Paris dos Trópicos, que tinha as relações com a Inglaterra. Você tinha o Rio de Janeiro, que era um grande centro cultural do mundo. Você tinha Machado de Assis, Herberto Salles, todo esse povo aqui no Brasil escrevendo. E agora você tem quem? Ninguém. Esses caras destruíram o Brasil. Então nós precisávamos de uma ruptura. Então, se existe uma certa crise, é porque ela é necessária. E a crise, como algumas pessoas dizem, pode ser uma oportunidade para mudança. E esta é a hora, e é isso que nós temos de apostar. Então, se tudo isso não funcionou até agora, vamos tentar uma coisa nova, vamos dar chance. E a democracia, o princípio dela é a alternância de poder, coisa que não vinha acontecendo nos últimos tempos. Jornalista Bernardo Kister está dando uma verdadeira aula aqui no Sala de Entrevistas, mas a aula não acabou. É só intervalo para tomar uma água e já voltaremos.
Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Meu convidado de hoje, o jornalista Bernardo Kister, falando de política, atual cenário nacional, talvez, se der tempo a gente fala até um pouquinho do cenário internacional também. Ô Kister, e essa relação, hein? Mídia, nós somos jornalistas e a gente sabe muito bem como é que funciona o sistema. E essa relação, jornalismo-Bolsonaro, isso não vai dar confusão não, cara? Já deu, né? Já deu bastante confusão. O problema é algumas coisas que eu já comentei no bloco anterior, que por um lado, você tem um analfabetismo funcional que também afeta a mídia, afeta padres, professores, afeta todo mundo, políticos, né? Eu vi recentemente um político, foi o Orlando Silva, do PCdoB, propondo o Estatuto das Famílias do século XXI, propondo que o governo adotasse para os fins necessários das políticas, etc., né, qualquer modelo de família possível baseado no amor, socioafetividade, etc. Enfim, não abre um espaço abre um leque incesto e qualquer coisa. Uhum. E aí o nome do projeto é Estatuto das Famílias, no plural, do certo. século XXI. Quando ele foi divulgar o seu projeto e rebater as críticas, ele disse, meu projeto, o Estatuto da Família. Eu digo, ele não sabe o nome do projeto dele. Uhum. Ou seja, você vê um político que está lá no Congresso Federal, recebeu votos, é um dos grandes nomes do Partido Comunista do Brasil, é um analfabeto funcional, talvez um analfabeto em stricto sensu mesmo, não sabe ler e escrever. E isso, obviamente, afeta o jornalismo. Então, você tem um grande grau de burrice dentro do jornalismo. Você tem certeza que você conhece jornalista, você fala, cara, não é possível, deve ter sido burrice, não foi má intenção que ele fez isso aqui. Como tem alguns também que acham isso de mim também. Com certeza, Bom, pode achar, deixa achar, né? Ou você vê, por exemplo, que os jornalistas fizeram com aquela questão que o Bolsonaro falou, né, para preservar o meio ambiente, brincou, né, faça cocô um dia sim, um dia não. Foi. Muita gente... Aquilo foi uma piada. Foi óbvio que é uma piada, mas, ou por burrice, acharam que ele falou sério, porque uma das questões do analfabeto funcional, um dos níveis, ou da pessoa que tem dislexia, é ser incapaz de compreender uma figura de linguagem, uma metáfora, uma hipérbole, entendeu? E isso, obviamente, deve afetar o jornalismo. Esse é um ponto. Por outro lado, existe a mídia que é, de fato, militante e faz de tudo para poder criar problemas que não existem, ou problemas reais e trazem causas erradas. Por exemplo, está acontecendo essa questão toda em volta da preservação da Amazônia e esses incêndios aí que estão acontecendo na Amazônia. A mídia está dizendo que isso é culpa do Bolsonaro. 2, estão dizendo que o Bolsonaro não está fazendo nada. E 3, que aquela escuridão que aconteceu em São Paulo é culpa dessa nuvem que veio da Amazônia para cá. Veio rapidinho, inclusive. Pois né? Ninguém sabe, né, como. Então, esse negócio, esse incêndio está acontecendo? Está. Aonde ele está acontecendo? Majoritariamente na Bolívia. Não está acontecendo na Amazônia brasileira. Então não pode ser culpa do Bolsonaro, a não ser que o Bolsonaro tenha mando num país que o governo é socialista, do Evo Morales, do Cocaleiro. Né? Então, então não está acontecendo. A causa não é o Bolsonaro. Qual é a causa? É uma coisa natural, é periódico. E se você for olhar o gráfico, o índice que nós estamos vivendo agora de desmatamento da Amazônia é o mais baixo dos últimos 15 anos. O maior pico, sabe quando foi? Governo de 2004, no período de Lula. Foi um pico que foi 5 ou 6 vezes maior do que está sendo desmatado agora, no governo Lula. Depois o outro pico foi no governo FHC. E no outro pico do governo Sarney, se eu não me falo. Os grandes picos, né? O desmatamento retomou bastante no governo da Dilma. O Lula diminuiu um pouco, depois retomou no governo da Dilma. Mas isso ninguém fala. Em 2014, teve o desmatamento na Amazônia aumentou 400% na Amazônia Legal. E ninguém falou nada. Mas é desonestidade política ou... Não, é vontade de causar crise no governo, porque o governo está indo muito bem. Está aprovando a reforma da Previdência, aprovou a reforma da liberdade econômica, está abrindo o mercado, está começando a resolver o problema da alfabetização, está combatendo o crime, medida anticrime, a questão da Lava Jato, está melhorando o sistema de justiça, está começando o processo de refundação da Federação Brasileira, tentando dar mais autonomia para os estados, fazendo uma série de coisas boas, combatendo fraude no INSS. Você vai falar o quê do governo? Você não pode, porque a mídia, praticamente todas as redações, os jornalistas são progressistas, em função principalmente da formação das universidades, a maioria dos professores também o são, né, são de linha mais progressista de esquerda. Então, simplesmente não existe um acordo tácito de que não se irá promover o governo. Então, você, por exemplo, estava assistindo TV hoje,
e passou uma coisa boa do Bolsonaro, foi aprovada pela Câmara, eles deram 10 segundos de notícia daqui, depois ficaram 5 minutos da TV, que é um horário caro, falando sobre como saio da minha zona de conforto. Ou seja, não é mais importante você mostrar para pessoas o que é, por exemplo, eu acho que foi da medida provisória da medida econômica, da liberdade econômica. Quanto isso impacta no vendedor de pipoca, o quanto isso vai impactar na costureira, no sapateiro. Não, o que importa é ficar falando bobagem sobre sair da zona de conforto. Né? Então, existe um acordo tácito da mídia, né? Existe uma espécie de mendacidade, de maledicência mesmo. Veja, por exemplo, eu costumo dar esse exemplo porque ele é muito forte. Né? Como a mídia não quer mostrar o lado errado da esquerda, o lado ruim da esquerda, ou quase todo dela, né? E não quer valorizar as coisas boas que acontecem e que não são promovidas por elas. Um exemplo rápido. Em 2017, final de junho, dia 28 de junho, o Facebook mudou suas políticas públicas, 2017. Eu lembro disso. Pois é, eu vi isso e percebi que aquilo ia redundar em censura especificamente para cristãos e conservadores. Dia 2 de julho, eu alertei, falei, vai acontecer isso por causa disto e disto e disto. Dia 17 e 18 de julho, ocorreu a censura de 50 páginas conservadoras aqui no Brasil. A página do Papa Francisco foi derrubada pelo Facebook. Páginas com 18, 20, 30 milhões de seguidores foram derrubadas. Todas católicas especificamente. Pergunta se saiu uma notícia na mídia. Os protestantes também reclamaram bastante. Saiu isso, algumas protestantes foram, mas de 50 foram 3 ou 4 protestantes. E páginas grandes, bem grandes. Né? Não sai nada na mídia. A única pessoa que falou sobre isso fui eu. A única pessoa que falou sobre isso. Claro, daí depois o pessoal reproduziu, porque eu previ o negócio com base em uma análise até razoavelmente rápida, e foi quem noticiou. Mas quem noticiou isso fora do Brasil? A Fox News e os senadores republicanos americanos. Essa questão tomou uma repercussão tão grande que depois, quando houve aquela audiência com o CEO do Facebook, o Zuckerberg, para falar sobre a censura e o viés político na rede social... Aliás, ele foi convocado para o Senado norte-americano? Foi convocado e estava lá tomando água, babando, tremendo. O senador Ted Cruz, do Texas, senador americano, exemplificou este caso que aconteceu no Brasil aqui. E nada acontece no Congresso brasileiro porque nada é fomentado pela mídia nesse sentido. Por quê? Porque o que o Zuckerberg anunciou na audiência? Que existe um viés esquerdista dentro do Vale do Silício, ou seja, dos centros de grande tecnologia dos Estados Unidos. Ele admitiu isso com estas palavras e a mídia não diz nada. Depois os loucos somos nós. Né? Então existe esse viés e, obviamente, essa mídia vai combater o Bolsonaro porque o Bolsonaro está indo contra o projetinho de poder deles. Então a mídia não está preocupada com a verdade, não está preocupada em fazer um traslado verdadeiro da realidade para as pessoas, ela está preocupada em fazer militância e moldar o comportamento das pessoas. Mas como é que se enfrenta isso? Porque se a gente for fazer uma análise até o segundo mandato de Lula, do presidente Lula, a mídia, de fato, ela era a voz extremamente ativa. Sim. Hoje a gente tem um presidente da República eleito com 8 segundos na televisão e no rádio, que era improvável. Acho que Dr. Enéas tinha mais tempo, se não me falha a memória, eram 14 segundos que ele tinha na televisão para se expressar. Isso é improvável. O Bolsonaro com 8 segundos ganhou a eleição, mas ele explorou muito bem as mídias sociais, enfim. Houve uma mudança, a mídia, a grande mídia sente esse baque ou você acha que ainda não houve um despertar para esse tipo de situação? A grande mídia sentiu o baque e não sabe o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Você vê exemplo de uma novela grande da Rede Globo, que está fazendo por aí, e a principal personagem dessa novela é uma blogueira de sucesso. E quando você vai ver a Rede Globo criou um Instagram dessa personagem. Esse negócio está há meses rolando, ela não chega a 1 milhão de seguidores. Que convenhamos, para um canhão... Para um canhão do tamanho da Globo? Porra, eles já deviam estar em 4, 5 bilhões de seguidores. Ou seja, o negócio quando eles falam que é uma blogueira de sucesso, não é, na realidade, eles não conseguem emplacar isso, ou seja, só emplaca na ficção deles. Então, e isso é um reflexo das próprias grandes mídias, de modo geral. Se você for ver, o impacto das grandes mídias nas redes sociais é zero. Você compara o que eu tenho de alcance dentro das redes sociais, comparado ao que tem qualquer jornalista da Rede Globo, eu venço deles na proporção de 1 para 1000. Muito fácil. Por quê? Porque esses caras não estão falando ao coração das pessoas. Eles vivem no seu mundo baseado naquilo que representa 1% da população, que são esses gostosões do Leblon ou de Higienópolis de São Paulo, e não estão falando ao coração do povo.
Entendeu? Então, por exemplo, pega o caso da Ponte Rio-Niterói e do sniper que matou aquele vagabundo lá. Veja só, que sequestrou as 37 pessoas no você ônibus. está falando do sequestro do ônibus. Sequestro do ônibus Pois que não, aconteceu na Ponte Rio-Niterói. Vejam só. O que aconteceu? Você tinha um ônibus sequestrado por um homem que estava nitidamente pronto para matar aquelas pessoas. Com garrafas de gasolina, com tudo pronto para ter a fogo, algemou todas as pessoas, deixou-as imóveis, ou seja, as pessoas estavam algemadas dentro do ônibus. Elas não poderiam sair. Aquilo ia virar um grande micro-ondas e matar as pessoas, né? O que o governador autorizou? Autorizou que um atirador de elite abatesse aquele homem, né? Quando aquele homem foi abatido, com 2 ou 3 tiros bem certeiros, o que aconteceu? Toda a população que viu aquilo do princípio ao fim, que estava na Ponte Rio-Niterói, porque você não tem para onde se mover, né? São 14, 15 quilômetros de ponte. Conheci ali, é um negócio assustador aquela obra. Dizem que custou mais que Brasília, não sei. Eu não duvido. Eu também não duvido. Eles viram tudo aquilo, meu caro, e aplaudiram. Todo mundo aplaudiu. Não teve uma pessoa ali que, eu acho que todo mundo aplaudiu. Porque é óbvio a relação ali, né? Precisava ser feito. Quando você vê a mídia reportando aquilo, eles dizem, a vítima da polícia. Vários disseram isso. Teve um repórter na UOL que contando assim, o último dia de Wilson, era o nome dele, né? Wilson não sei o que, na Ponte Rio-Niterói. Eu achei que era uma das vítimas. Eu vi, não, estava falando do sequestrador. Ou seja, a mídia perdeu a conexão com a população real e vive simplesmente nesse mundinho fechado. Quando o Bolsonaro surge, ou pessoas como eu, que não estou preocupado em agradar grupinhos, eu não estou preocupado com a verdade e a falar aquilo que eu vejo, isso ressoa nas pessoas. Quando o Bolsonaro diz, por exemplo, vagabundo tem que morrer, a população acredita nisso e a população quer isto. Por quê? Eu conheço muita gente que morou em favela, anos na favela. E esses caras falam, nossos maiores inimigos não são a polícia, não, é o pessoal do tráfico que sequestra essas pessoas da favela. E às vezes não podem fazer nada, elas têm que votar como os caras querem. Às vezes relações até de casamento são de maneira como quer, o lugar onde vai estudar é tudo escolhido pelo tráfico. Entendeu? Então, eu conheci pessoas da favela, do Morro do Alemão, que durante as eleições diziam, eu quero o Bolsonaro no poder, porque eu não aguento mais esses vagabundos aqui, dessas milícias no morro. Ô Kister, o que te faz acreditar que tu tá do lado certo? Que as pessoas cujos projetos já se provaram uma mentira, estão contra esse projeto. Né? Isso e também o fato de que o Bolsonaro não tem um projeto para o Brasil. Isso é uma das coisas que mais me conforta. Porque qualquer projeto integrador, projeto global para o Brasil vai falhar. É impossível você fazer um projeto para o Brasil, como é impossível você fazer um projeto para a Europa inteira ou para o mundo inteiro. O que eu, como conservador, percebo, e por isso eu sou conservador, porque a gente acredita em mudanças locais, pontuais, quanto mais desvencilhadas do governo, melhor, com mais liberdade, preservando os valores tradicionais e que já se provaram corretos e que promovem o bem, a verdade e a beleza, entendeu? É nisso que nós acreditamos e é nessa linha que o Bolsonaro está tentando trabalhar. É óbvio que ele não vai conseguir fazer isso tudo sozinho e o brasileiro precisa aprender a ter um espírito de autonomia muito maior. Por exemplo, veja nos Estados Unidos, quando você tem lá numa cidadezinha, como um amigo meu mora na Georgia, na cidadezinha dele lá, se começa a desgastar o meio-fio e ele não está pintado, se pergunta se eles ligam para a prefeitura? Não, eles se reúnem, todas as pessoas no bairro, pagam um latão de tinta, todo mundo se reúne num domingo e pinta. O brasileiro, se quebra a calçada, ele liga para a prefeitura. Por que ele não compra uma massinha, não bate uma massinha e remenda aquele cimento ali? Então, o brasileiro tem essa cultura da dependência estatal, entendeu? E o que eu espero que o governo Bolsonaro faça, e ele está fazendo isso, claro, com muita lentidão, porque isso é normal, né? Quebrar anos assim dessa cultura é difícil. É começar a ensinar o brasileiro a ter autonomia. Então, quando ele cria liberdade econômica, né, ou começa a abrir, né, a economia e retirar um pouco a mão do Estado das pessoas, isso gera um certo desconforto, porque você vai ter cada vez menos o Estado interferindo, etc., e você vai ter que tomar decisões. E isso gera responsabilidade. Nós estamos acostumados a ter direitos e não a ter dever. Então o brasileiro precisa retomar isso, e o sentido da pessoa do Bolsonaro é isso. Ele é um homem que busca o dever, no meu entendimento, o dever de, inclusive, ser quase morto para tentar fazer as coisas direito. Nenhum candidato no Brasil aqui foi morto quase foi morto durante uma campanha para tentar fazer um negócio sério. Então significa, de algum modo, que, no meu entendimento, ele é a nossa melhor opção agora, e temos de apoiá-lo.
Legal. Quero agradecer o pessoal da Coalizão Conservadora que disponibilizou a vinda do Kister aqui no nosso programa, nosso querido Lucas, o Lucas Campos. Enfim, é sempre um prazer estar falando aí com vocês e, obviamente, que é um assunto muito interessante que daria... Puxa vida! Pra gente... Mas vai voltar aqui. Com certeza, voltarei. Obrigado. Um abraço, Deus abençoe, meu amigo. Obrigado, meu cara. Gostou? Semana que vem a gente volta então com um novo papo e um novo assunto.